Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os funcionários da casa. Hoje eu venho aqui com muita tristeza levantar um fato que aconteceu no final da semana passada de extrema brutalidade, que foi o assassinato de um senhor de 87 anos que teve a casa invadida durante a noite. A pessoa que entrou em brutamontes, não só satisfeito em espancar o idoso, também estuprou o idoso de 87 anos e isso foi, todas as cenas foram gravadas, porque era um senhor debilitado, sofria de mal de Parkinson e a sua família tinha essa preocupação por ele, tinha câmeras dentro da casa. O que deixa mais estarrecido é ver como que nossa sociedade ainda está à mercê de casos como esses. E no caso, o bandido, o criminoso, não tem nem um inescrupuloso, um animal, não tem nem palavras para poder descrever tamanha brutalidade, já era reincidente, fez um crime parecido com outro idoso de 97 anos, estava foragido e dessa vez ele foi pego e está preso na penitenciária lá de Montes Claros. Então, o que eu venho defender aqui hoje é a pena de morte. É entender que quando a gente poupa o lobo, a gente sacrifica os cordeiros. Um bandido, né, um animal que fez o que fez com um senhor de 97 anos, já era o suficiente para estar preso, não ter sido solto hora nenhuma. E, infelizmente, pela falha da justiça, ele pôde cometer mais um crime. Esse crime, essa atrocidade, né? Não tem palavras que descrevam isso. Eu fiquei realmente chocado. Eu fiquei gripado essa semana e acredito até que a gripe veio pela falta de estrutura que eu tive ao receber essa notícia. Infelizmente, o idoso é próximo a mim, é pai de um rapaz que é amigo da minha família e que nos faz refletir também o tanto que todos os dias passamos as páginas dos jornais, vemos realmente várias atrocidades ali e às vezes não nos importamos com o que está ali. E às vezes quando chega uma pessoa, eu não tenho tanta proximidade assim, não conhecia e o próprio filho dele tem recordações de quando era pequeno, então não tenho tanta proximidade. Na época de campanha eu tive com ele, me atendeu muito bem, a gente rodou bastante de Montes Claros, então eu tenho um pouco convívio com ele, mas o que me machucou profundamente foi sentir a realidade daquele crime e ver como que a gente passa página no jornal, vê noticiário e não nos importamos com aquilo que está acontecendo lá. A gente não se indigna mais com o que está acontecendo lá. Talvez esse crime que parou Montes Claros toda ficou indignada com ele. Será que vai cair em esquecimento daqui a 6 meses? Será que vai ter justiça para esse bandido, para esse animal que está preso lá na penitenciária? Então, eu venho aqui fazer um forte apelo para as autoridades responsáveis pelo presídio, pela penitenciária, que não deem nenhum tratamento especial para esse animal, que deixe esse bandido realmente junto a uma cela comum e ele que se entenda com os outros detentos lá na penitenciária, porque uma pessoa dessa não merece nenhum tratamento especial, não merece o respaldo do Estado que faça qualquer coisa para prevenir qualquer coisa que possa acontecer com ele. E voltando aqui novamente, o Estado precisa rever se podemos ou não fazer pena de morte. É muito triste falar que o Estado vai ter a decisão sobre a vida de uma pessoa, principalmente no estado em que a gente entende que tem muitas falhas, que acontecem muitas falhas, né? Que se façam regras, então, mais claras. Reincidência, por exemplo. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Se a pessoa fez um crime que é digno de perder a vida por ele, que prenda ele, que mantenha ele na cadeia, e que quando ele cumprir lá a pena dele, ele sai novamente, ele der o azar de cometer novamente, não existe esse negócio de azar, né? Deu azar 2 vezes, então que seja uma reincidência, então que venha a pena de morte. Porque quando você não mata um animal como esse animal mata toda uma sociedade. Montes Claros não é mais a mesma nessa semana que passou. Muitas pessoas de sofrimento. Eu fiquei totalmente desestruturado uma manhã inteira. Perdi a cabeça, não sabia o que falar direito, peguei minhas malas, estava em São João del Rei, peguei minhas malas para poder ir para Montes Claros, entrei no carro,
no meio da estrada que eu vi que não dava tempo de chegar, que não fazia sentido, voltei, né? Estava com meu filho, não consegui nem dar atenção para ele direito, ligando para o comandante, que me atendeu muito bem, ligando para a responsável da penitenciária, que também me atendeu muito bem. E fico imaginando, então, como é que fica a família desse idoso. Todo mundo aqui tem pai. Como que você ficaria se soubesse que seu pai foi brutalmente assassinado assim? Acabaria com a sua vida, acabaria com a vida dos seus netos, acabaria com a vida de todo mundo em volta. Então, por que o Estado ainda insiste em proteger a vida desses animais? Não é culpa do Estado que existem animais como esses. Infelizmente, a natureza é assim. Tem coisas que não são inexplicáveis, mas estão lá. E não tem por que a gente conseguir ficar buscando de por que que está lá, por que que está lá, como que pode melhorar. Simplesmente tem coisas que não tem como melhorar. Simplesmente tem coisas que realmente a gente tem que sacrificar pelo bem maior de outros. E quando a gente tem toda uma sociedade refém de crimes como esses, que é só você passar a página do jornal que você vê. Hoje já deve ter um crime como esse também, se a gente procurar no jornal. Então tem que dar um basta para isso. Tem que ter pena de morte, tem que tirar essas pessoas que colocam tão em risco a nossa sociedade. Por favor, João Leite. Obrigado. Queria solidarizar, né, com o sentimento que você demonstra para nós aqui. E nós sempre imaginamos como você já disse, a família nesse momento. Os anos acompanhando essas situações no Estado e mesmo em nível federal, porque nós já participamos de comissões de nível nacional tratando de temas como esse, de brutalidade. Eu, de alguma forma, formei um entendimento sobre isso e queria, de alguma forma, compartilhar com você e com todos, depois de muitos anos lidando com essa questão. Primeiro, eu acho que você está totalmente correto em relação a uma questão. A família precisa do apoio. O Estado, a Constituição, a nossa Constituição prevê que nesses crimes a família tem direito a ter uma indenização, que muitas vezes não acontece porque os familiares nem buscam. A dor é tão grande. Uma coisa como essa, não é, atinge muito forte a família e, como você disse, o Estado tem uma responsabilidade. Não é o primeiro crime desta pessoa. Então o Estado tem a obrigação de dar uma assistência psicológica para a família. E nós podemos melhorar a legislação em relação a essa questão. Me coloco junto com você para melhorarmos e darmos condição, nesses momentos, do Estado dar atenção à família. Como você disse, nesse momento, para juntar os cacos da família, algo assim, quase que impossível se não tiver uma ajuda técnica, uma ajuda especializada, uma ajuda médica, para ajudar essa família. Outra coisa que a gente tem que lembrar, caríssimo Bartô, deputado, é o seguinte: eu e você, nós fazemos parte de uma outra civilização. Essa civilização anterior a olho por olho, dente por dente, a civilização da Mesopotâmia, a civilização que, como não tinha aborto naquele tempo ainda, eles, quando o bebê nascia, oferecia a um Deus, não é? Nosso deputado Carlos Henrique dá uma aula para a gente disso, né? Naquele tempo era assim, tinha relação com o animal, não é? E aí veio uma civilização judaico-israelita que ensinou que a única coisa que podia era olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Mas depois veio uma outra interpretação da lei. E essa interpretação é de Jesus e a nossa civilização está fundada nessa interpretação. Qual que é a interpretação? Não é? É de amor. E essa pessoa como essa eu encontrei em vários lugares. No manicômio judiciário Jorge Vaz, em Barbacena. São pessoas que nunca mais poderiam ir ao convívio, a não ser que tivesse um laudo de um psiquiatra de cessação de periculosidade. Porque essa pessoa, ela tem um dano grave e que não pode, nesse momento, por exemplo, conviver com a sociedade. Acho que o caso mais importante é o de Champinha, lá de São Paulo, que até hoje, apesar de ter cometido o crime aos 16 anos, encontra-se preso até hoje, porque nenhum psiquiatra dá um laudo de cessação de periculosidade para ele e ele continua preso. Obrigado, desculpe ter tomado tanto tempo. Imagina. Bartô, vou ser breve, só para relatar uma situação, né? Primeiro que eu acho que chamar esse verme de animal, a gente está ofendendo os animais, porque os animais são muito mais
tem muito mais valor que uma escória dessa, que a gente pode referir a essa pessoa uma escória, a um verme, ele não é um animal. O animal não faz isso. O animal, quando ele mata até por fome, ele não mata por covardia, né? São alguns animais, né? Então, queria só te dar apoio a essa sua fala de hoje aqui, que eu acho que alguns crimes deveriam sim ter pena de morte, não para todos, mas para alguns crimes sim. E para essas pessoas que acham ruim sobre a questão da pena de morte, né? É só levar essas pessoas para a casa delas. Até havia uma questão do presidente esses dias questionando sobre a questão do presídio do Pará, e a Globo pegou e criticou o presidente até mandar parar, né? Então aqui sou fã número 1 do presidente, não, acho que ele erra e acerta, só que nessa questão, queria até dar um conselho para a Globo tem um Projac, então eu deveria pegar esse pessoal e levar lá, fazer uma cela lá no Projac lá, e colocar para a Globo tomar conta, você está entendendo? Porque pergunta para as vítimas mesmo, com um cara igual um estuprador, quando ele vai lá e faz uma vítima, pergunta para a família como é que a família está, sabe? Então essas pessoas que a gente tem que preocupar, são os humanos direitos, a gente tem que dar direitos humanos para os humanos direitos. Então, para alguns certos crimes sim, eu acho que tem que ter pena de morte sim, ou pelo menos o mínimo, nunca mais sair da cadeia e botar para trabalhar. Sabe que a gente também não tem que pagar, porque pensa pra você ver, a família, Bartô, ter que agora trabalhar, pagar imposto para sustentar o cara que matou a filha, que estuprou a filha. Então essa pessoa que estiver lá, se não tiver pena de morte para ela, no mínimo ela não sai nunca mais da cadeia, que ela trabalhe para se manter. Eu acho que esse país tem que ser justo, e aí está faltando nesse país. Então parabéns pela fala e conte sempre comigo. Obrigado, Cleitinho. Lembrando que as vítimas não são só a família, né? Eu acho que nossa sociedade ela é formada por várias questões que envolvem a gente, né? Tem a questão da ética, que é qual que é o exemplo que principalmente nós parlamentares damos, né, para a sociedade. Tem a parte econômica, que dá para exercer a necessidade ali de todo mundo, que todo mundo precisa de segurança, escola, infraestrutura, saúde. Tem a parte moral. E essa parte moral, ela é muito atingida quando a gente vê crimes como esses. Isso tira o brio da nossa população, tira o brio da sociedade. A sociedade fica revoltada, fica descrente na vida. E isso complica porque vai se somando a tantas e tantas e tantas outras, que a pessoa, quando atinge ela diretamente, é mais forte. Mas quando não atinge, deixa ela um pouco mais receosa, deixa mais traumatizada e gera tantos e tantos outros problemas para a sociedade como um todo. Mas a pena de morte realmente é muito importante, e até tem uma pessoa de meu convívio que sempre defendeu, a gente sempre criticou, né? Eu sempre defendi a pena de morte, ela sempre era a favor de ter não ser tão fervorosa assim, né? Ser contra a pena de morte. Só que aí quando teve um caso próximo a ela, de que um pai estuprou o filho de uma amiga dela, ela começou a rever se realmente era interessante ou não ter pena de morte, porque esse pai nunca foi preso, nunca deu problema nenhum, mas a vida da amiga dela se transformou, virou uma depressão contínua. Já havia 6 anos, né, quando a gente estava conversando na época, havia 6 anos que não estava acontecendo nada, e para ela acabou a vida dela. E aí foi verificar, o pai da criança que estuprou também foi vítima de estupro. Ele tem 7 irmãos, os 7 irmãos foram vítimas de estupro, de um lá em cima, do avô, no caso, né? Então é isso que eu falo, gente, não dá para poupar o lobo, a gente sacrifica os cordeiros. Se tivesse matado aquele cara lá em cima, ele não teria feito um crime com 7 crianças, que essas crianças não teriam se traumatizadas e ter feito outros crimes, tantos outros crimes e tantos outros crimes. Então é importante a sociedade rever quais valores são mais importantes. Se realmente acreditar em talvez uma pequena possibilidade remota de conseguir curar uma pessoa, ou então é deixar toda uma população expostas a esses crimes tão brutais que a gente vê aí dia após dia. Muito obrigado, senhor presidente.